E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Israel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos mistérios mais fascinantes e, por que não dizer, polêmicos da história dos textos sagrados. Você já parou para pensar nisso? Você pega uma Bíblia, começa a ler e percebe que o nome pessoal de Deus, aquele que aparece milhares de vezes nos manuscritos originais, simplesmente sumiu. No lugar dele, encontramos títulos como Senhor ou Deus. Mas por quê? O que aconteceu nesse processo de séculos de tradução e cópias para que o nome mais importante de todos fosse sistematicamente substituído? Essa não é uma pergunta com uma resposta simples. É uma jornada que envolve tradições milenares, decisões teológicas complexas, desafios de tradução e até mesmo uma busca por padronização. É quase como uma investigação histórica, onde cada pista nos leva a entender um pouco mais sobre como a Bíblia que temos em mãos hoje foi moldada. Muita gente nem sabe que essa substituição aconteceu, mas a verdade é que o nome original, o tetragrama, YHWH, era onipresente nos textos hebraicos. É uma mudança drástica e que impacta diretamente a forma como milhões de pessoas se conectam com o texto. Então, se prepare, porque hoje eu vou te contar as 5 principais razões que explicam por que o nome de Deus desapareceu de tantas versões da Bíblia. A gente vai desvendar cada um desses motivos, desde o respeito extremo que beirava o medo, até as decisões editoriais que mudaram tudo. Pega sua lupa de detetive histórico, porque essa viagem no tempo vai ser daquelas que fazem a gente pensar bastante. Vamos nessa! A primeira razão, e talvez a mais fundamental de todas, nasce de um sentimento muito nobre, a reverência. Para os antigos hebreus, o nome de Deus, representado pelo tetragrama YHWH, não era apenas um nome, era a própria essência do sagrado. Algo tão poderoso e sublime que pronunciá-lo de forma leviana era impensável. Essa mentalidade tem raízes profundas, especialmente na interpretação do terceiro mandamento, que diz para não tomar o nome de Deus em vão. Com o passar dos séculos, essa preocupação evoluiu para uma prática de evitar completamente a pronúncia do nome, para que não houvesse nem mesmo o risco de usá-lo de forma inadequada. Era o máximo respeito elevado à sua máxima potência. Essa tradição se tornou tão forte que, ao lerem as escrituras em voz alta nas sinagogas, os judeus começaram a substituir a pronúncia de YHWH por Adonai, que significa meu Senhor. Quando os escribas copiavam os textos sagrados, eles mantinham as 4 letras hebraicas, mas a tradição oral já estava consolidada. Era um lembrete visual do nome sagrado, mas a prática era dizer outra palavra. Essa reverência extrema foi o primeiro passo, a semente que, ao longo do tempo, germinaria e influenciaria todas as traduções futuras, criando um precedente para que o nome original fosse sistematicamente substituído por títulos, como veremos a seguir. Agora vamos para a segunda razão, que é um problema bem prático. Como traduzir algo que é, ao mesmo tempo, um nome próprio e um conceito tão profundo? Quando a Bíblia hebraica começou a ser traduzida para outras línguas, principalmente para o grego, na famosa Septuaginta, os tradutores se depararam com um dilema. O nome YHWH está ligado ao verbo ser em hebraico, carregando a ideia de aquele que causa que venha a ser ou eu sou o que sou. Não era só um nome como Israel ou Filipe. Traduzir isso de forma literal para o grego ou latim era extremamente complicado e poderia perder todo o seu significado original e sua força. Diante desse desafio linguístico, muitos tradutores tomaram uma decisão pragmática. Em vez de tentar uma tradução literal complexa ou transliterar o nome hebraico, o que poderia soar estranho para um público não judeu, eles optaram por seguir a tradição oral judaica que já estava em prática. Eles substituíram YHWH pelo termo grego Kyrios, ou pelo latim Dominus,
ambos significando Senhor. Essa escolha facilitava a compreensão e a leitura para um público mais amplo, que não estava familiarizado com a teologia e a sonoridade hebraica. Foi uma adaptação cultural e linguística que, embora bem intencionada, acabou por consolidar a ausência do nome original nas Bíblias de todo o mundo ocidental. A terceira razão está diretamente ligada à primeira, mas merece um capítulo próprio pela sua força e impacto duradouro. É a influência direta da tradição judaica pós-exílio babilônico. Após esse período traumático da sua história, a comunidade judaica desenvolveu o que ficou conhecido como superstição do nome, não no sentido pejorativo, mas como um medo reverencial tão intenso que a simples menção do tetragrama se tornou um tabu. A crença era que o uso indevido do nome poderia trazer consequências terríveis, e a maneira mais segura de evitar isso era simplesmente não o pronunciar de forma alguma, em nenhuma circunstância, exceto talvez pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, no lugar mais sagrado do templo. Com o tempo, a pronúncia exata do nome se perdeu para a maioria das pessoas. Quando os primeiros cristãos, muitos dos quais eram judeus, começaram a escrever e a traduzir seus textos, eles carregaram essa tradição consigo. Para eles, usar Senhor, Kyrios, em vez de Iaabo ou WH, era natural. Era a forma como eles sempre se referiram a Deus na leitura das Escrituras. Essa prática foi, portanto, transportada para os escritos do Novo Testamento e, consequentemente, para as traduções da Bíblia inteira feitas por cristãos. A tradição judaica de não pronunciar o nome sagrado agiu como uma ponte, transferindo o costume de substituição das sinagogas para as igrejas em todo o mundo. Aqui a coisa fica um pouco mais complexa, porque entramos no campo da teologia e das decisões de cúpula. A quarta razão envolve escolhas deliberadas feitas por líderes religiosos e comitês de tradução ao longo da história. Uma das preocupações teológicas era a de universalizar a mensagem. Ao usar um título genérico como Senhor, em vez de um nome hebraico específico como IWH, eles acreditavam que a figura de Deus se tornava mais acessível e universal para diferentes culturas e povos. Era uma forma de remover uma possível barreira cultural e apresentar um Deus que não fosse exclusivamente do povo hebreu, mas de toda a humanidade. Outra decisão doutrinária importante veio séculos mais tarde, já dentro do cristianismo. Por exemplo, em 2008, o Vaticano emitiu uma diretriz para as conferências episcopais católicas, instruindo que o uso do tetragrama IKWH deveria ser omitido na liturgia, nas orações e nos cânticos. A justificativa era seguir a tradição imemorial da Igreja, por respeito ao nome de Deus, e também para evitar confusão e manter a uniformidade. Decisões como essa, tomadas por autoridades religiosas influentes, reforçaram a prática de usar Senhor ou Deus e serviram como um guia para novas traduções e revisões da Bíblia, solidificando a ausência do nome original, por razões de doutrina e política eclesiástica. Por fim, a quinta razão é algo que a gente vê em muitas áreas do conhecimento: a busca pela padronização. Conforme a impressão se popularizou e as sociedades bíblicas foram formadas, surgiu uma necessidade de criar uma versão padrão da Bíblia para distribuição em massa. Imagine a confusão: diferentes traduções, com diferentes escolhas, algumas talvez usando uma forma transliterada como Jeová ou Javé, outras usando Senhor. Para os comitês responsáveis por essas edições padronizadas, a consistência era fundamental para evitar debates e divisões entre os fiéis. A solução mais simples e menos controversa era seguir a tradição mais antiga e estabelecida. E qual era essa tradição? Exatamente, a substituição de IADWH por Senhor. Versões influentes da Bíblia, como a King James Version em inglês, adotaram essa abordagem e, por causa de sua enorme popularidade e autoridade, estabeleceram um padrão que foi seguido por inúmeras outras traduções em todo o mundo, inclusive para o português,
como a versão de Almeida. A busca por uma uniformidade textual, por uma Bíblia que soasse familiar e consistente para todos, acabou por cimentar a remoção do nome divino. Foi uma decisão editorial em larga escala que priorizou a padronização sobre a fidelidade literal ao nome presente nos manuscritos mais antigos. E aí está, pessoal, 5 razões que, juntas, criaram uma espécie de tempestade perfeita que levou ao desaparecimento do nome de Deus da maioria das Bíblias que temos hoje. Desde um profundo senso de reverência e os desafios da tradução, passando pela força dos costumes judaicos, decisões teológicas e a busca por um texto padrão. É uma história complexa, cheia de nuances, que mostra como um texto tão antigo foi sendo moldado e adaptado ao longo de milênios. Não se trata de uma conspiração para apagar a história, mas sim de uma série de decisões tomadas por pessoas de fé, cada uma com suas razões e em seu próprio contexto histórico. Entender isso não diminui a fé de ninguém. Pelo contrário, enriquece nossa compreensão sobre a jornada que esse livro incrível fez para chegar até nós. Mostra que a Bíblia é um documento vivo, com uma história fascinante por trás de cada palavra, ou, neste caso, por trás da ausência de uma. Agora eu quero muito saber a sua opinião. O que você achou dessas razões? Você já conhecia alguma delas? Existe alguma outra que você acha que eu deveria ter mencionado? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa por lá, porque a opinião de vocês é super importante para mim. E claro, se você curtiu essa investigação histórica e quer desvendar mais curiosidades e mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais o canal a crescer. E o mais importante, se inscreva e ative o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo e continua essa jornada de conhecimento comigo. Beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.